Salve Maria Santíssima, vamos tratar de um outro assunto nesse vídeo. E o assunto desse vídeo é a Cátedra de São Pedro e o chamado universal ao apostolado. Vai ser esse o tema desse vídeo. Eu relutei muito em falar sobre o chamado universal ao apostolado e não falar chamado universal à santidade, né? Porque todos nós somos chamados a ser santos. Mas eu preferi falar sobre o chamado ao apostolado, porque todos nós que recebemos o amor de Deus e nos sentimos amados por Ele, né, temos este compromisso com Deus de falar sobre esse amor, né, e isso é ser apóstolo. Antes de eu entrar mais especificamente nesse assunto da Cátedra de Pedro, né, e do nosso chamado ao apostolado, você ser chamado a ser apóstolo de Cristo, eu queria falar que nós precisamos nos lembrar das nossas promessas batismais. No batismo nós recebemos 3 títulos: sacerdote, profeta e rei. Vamos entender o que esses 3 títulos quer dizer? Primeiro, dizendo o que é ser profeta. E ser profeta não é adivinhar coisas futuras. Não é isso, cara. Profetizar é falar no nome de Deus, falar de Deus. E você pode ser profeta na sua escola, você pode ser profeta no seu trabalho, mas antes de tudo isso, e mais importante, é você ser profeta na sua casa, no seu lar. E aqui talvez eu tenha tocado no ponto mais doloroso, porque é onde é mais difícil, né? É mais difícil porque é o que nós vivemos, é os que nós estamos mais perto e a convivência faz com que a gente se desgaste. Só que é muito importante que você viva isso. Profetizar é falar no nome de Deus. Já falei isso. E reinar. Jesus Cristo falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, se o mestre falou isso, ser rei para nós não é botar banca. Reinar é servir. E quando nós servimos, nós reinamos com Cristo. Certo? Último, sacerdote. Quando nós somos sacerdotes? Pensa você que quando a gente celebra a Santa Missa, o padre oferece o pão e o vinho, e o pão e o vinho passam pela transubstanciação e se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Então ele oferta o sacrifício de Cristo, o Padre, e você oferta o seu sacrifício diário, as suas canseiras, os seus cansaços, né? As suas dificuldades, essa olheira aqui que você está vendo. Oferta, essa palavra, sacerdote é ofertar. Amém? Então vamos continuar. O que eu prometi falar e ser rápido, a Cátedra de São Pedro. Está em Mateus, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui está a Cátedra de São Pedro. E ela continua, porque Jesus diz assim: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui está a Cátedra de São Pedro. Então aqui a gente está falando de São Pedro, o primeiro Papa da nossa igreja. E eu tenho orgulho de dizer que sou católico e pertenço à igreja fundada por Cristo.
Porque na linha sucessória do Papa nós podemos ir de Papa Francisco até a volta do primeiro Papa, que é São Pedro. Então, se a gente vai falar, e vai ser rápido, sobre o chamado ao apostolado, a você ser apóstolo de Cristo, é você ouvir esse chamamento, essa vocação, que o primeiro deles foi São Pedro, certo? E, continuando, você imagina que nós somos fruto do colégio dos 12 apóstolos, e o líder escolhido foi Pedro. Pedro foi o primeiro Papa. Mas nós somos fruto daqueles 12. Então, esse chamado, essa vocação a ser apóstolo, é para todos nós. E eu posso te provar isso porque está na carta de São Pedro. E aí a gente pega a carta de São Pedro, no capítulo 2, começando do versículo 3. Se é que tendes saboreado com suave o Senhor, achegai-vos a Ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas? Vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual. Um sacerdócio santo, lembra que eu falei sobre o chamado universal à santidade? Um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aqui a gente está falando sobre ser sacerdote, sobre ofertar, sobre oferta de sacrifício. O Senhor hoje me pede para que fale, sobre o cheiro, Muito melhor do que você ser elogiado por ser bonito, por usar roupas de marca, é uma pessoa chegar e falar que sente Deus em você, que vê Jesus Cristo em você. Sabe por que a pessoa vê? Porque ela sente o cheiro. E sabe o que Deus colocava no meu coração para falar? Porque Ele sente o cheiro do sacrifício. Então tenha ânimo. No dia de hoje, no meio da sua tribulação, ânimo. Ânimo, você está no caminho certo. Parei aqui no meio da palavra para te dizer uma coisa. Se sua vida está difícil, que bom. Isso é um sinal que você não está no caminho certo. Porque quando está tudo muito certinho, está tudo uma beleza, carro do ano, emprego da hora, é provável que você esteja andando de mão dada com Satanás. Porque é só do lado dele que fica tudo fácil. Amém? Vamos continuar. A partir do versículo 6. Por isso lê-se na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra. Mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra, e realmente era tal o seu destino. E aqui uma ênfase no versículo 9. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou a sua luz maravilhosa. Daquele que das trevas vos chamou para a sua luz maravilhosa. Um povo adquirido. Adquirido por Deus. Sabe como você foi adquirido? No sacrifício de Cristo na cruz. Foi pago um preço altíssimo. O sangue precioso de Cristo. Uma gota de sangue bastaria, mas Cristo deu tudo para fazer um sacerdócio régio. Você ofertar o seu sacrifício. Para ter para si uma nação santa. Que você seja santo. E que você siga o lema: ou santo ou nada. Que você saiba ser um verdadeiro combatente, com a sabedoria de Deus. Porque o verdadeiro combatente não vai de encontro à tentação. O verdadeiro combatente foge da tentação.
e morre e faz morrer a sua carne, para que você faça nascer o novo homem dentro de você, para que você seja espiritual. Amém? Então, fiquem todos com Deus. Salve Maria Santíssima. Não se esqueça de se encomendar a ela, de pedir por ela, né? Reze, use a devoção à Nossa Senhora, clame por ela. Reze uma salve rainha nesse dia de hoje, tá bom? Beijo para todos.